Como um povo sobreviveu a 3.000 anos de perseguição. Fala guerreiros intrépidos da história. Você já parou para pensar como um povo conseguiu sobreviver a mais de 3.000 anos de perseguições, exílios, guerras e genocídios? E ainda assim manter sua fé, cultura e identidade vivas? Essa é a história do povo judeu. Uma jornada que começa no deserto do Oriente Médio e atravessa impérios, inquisidores, ditadores e tragédias, até se transformar numa das narrativas mais poderosas de resistência da humanidade. Fica comigo até o final, porque a trajetória dos judeus vai te surpreender e te inspirar. Tudo começa por volta de 1800 a.C., com Abraão, o patriarca bíblico, que recebe uma promessa divina. Sua descendência formaria um grande povo, com uma terra própria, Canaã. Os hebreus, como eram chamados, acabam indo parar no Egito por causa da fome, onde são escravizados por séculos. Até que surge Moisés, que lidera a fuga do Egito, o famoso Êxodo, e os conduz de volta ao deserto rumo à terra prometida. Já estabelecidos em Canaã, os hebreus formam o reino de Israel e depois o reino de Judá. É dessa época que vêm figuras como o rei Davi e seu filho Salomão, que construiu o lendário Templo de Jerusalém. Mas o tempo de estabilidade dura pouco. Em 722 a.C., o Império Assírio destrói o reino de Israel. Em 586 a.C., os babilônios invadem Jerusalém, arrasam o templo e deportam os judeus para a Babilônia, o primeiro grande exílio. E aqui começa um padrão que vai se repetir ao longo dos séculos: conquista, dispersão, resistência. Diáspora, perseguições e preservação da identidade. Mesmo longe da sua terra, os judeus mantêm viva sua fé. E é durante o exílio que nasce o judaísmo como religião estruturada, com a Torá, as sinagogas e os rabinos. Com a conquista persa, os judeus voltam a Jerusalém e reconstroem o templo. Mas no ano 70 DC, os romanos esmagam uma revolta judaica e destroem o templo pela segunda vez, iniciando a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Durante séculos, comunidades judaicas florescem em lugares como Babilônia, norte da África, Península Ibérica e Europa Oriental. Mas com o crescimento do cristianismo, os judeus passam a ser vistos com hostilidade. São acusados de matar Jesus, proibidos de exercer várias profissões, forçados a viver em guetos, expulsos de países e frequentemente massacrados. Mesmo assim, eles preservam sua cultura. Criam línguas próprias, como o Yiddish e o ladino. Desenvolvem tradições, festivais, orações e uma profunda ligação com o estudo. Na Península Ibérica, durante a Idade Média, muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo ou fugir da Inquisição. Na Europa Oriental, enfrentaram pogroms, massacres sistemáticos. Já não bastava viver, era preciso resistir todos os dias. Holocausto, Renascimento e o século XXI. O século XX traz o capítulo mais sombrio dessa história: o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista liderado por Adolf Hitler promove o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras apagadas nos campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. É o ponto mais brutal da longa história de perseguição. Mas não é o fim. Em 1948, 3 anos após o fim da guerra, é fundado o Estado de Israel. Pela primeira vez em quase 2 milênios, os judeus voltam a ter uma pátria soberana. Um marco histórico, mas também o início de novos conflitos com os povos árabes vizinhos, especialmente os palestinos, que também reivindicam essa terra. Hoje, os judeus somam cerca de 15 milhões no mundo. Muitos vivem em Israel, outros nos Estados Unidos, Europa, América Latina. Apesar das tragédias e divisões, continuam unidos por uma herança milenar. A história dos judeus não é apenas sobre fé ou tradição. É sobre superação. Sobre um povo que, mesmo em meio a tanto sofrimento, escolheu não desaparecer, que escreveu, ensinou, celebrou, reconstruiu, que deu ao mundo nomes como Freud, Einstein, Kafka, Marx, Spinoza e tantos outros, que nos lembra que resistir é muitas vezes um ato de criação. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa conhecer essa jornada, porque entender o passado é essencial para construir um futuro com mais empatia, respeito e memória. Veja a nossa playlist também. Até a próxima. Um abraço.